Você já teve algum caso assim de algum psicopata, assassino, algo pesado assim que você fala assim, cara, e aí? Assassino, psicopata não, mas eu já tive contato com coisas que é, são muito difíceis de entender. Então, crimes na infância mais sérios, coisas que é, na experiência você vai entendendo o que, que aconteceu. Então, alguém que tem lá uma vida normal, está tocando e conta uma experiência, você fala assim, meu Deus do céu, como é que pode ter acontecido com essa pessoa? E ela está metabolizando, depois de 5 anos em trabalho de terapia e tal, ela consegue falar de um evento que você fala, puxa vida, olha que grave, assim. Então tem coisas que surpreendem, mas a maior parte das pessoas são Mais feijão. tranquila, né? Então, como eu falei de pedofilia, eu queria falar de um outro assunto também que é polêmico, mas que eu tenho uma imensa curiosidade. Suicídio. Suicídio. É assim, para mim é muito difícil entender essa história toda do suicídio e como ele se dá e tal. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é bem pergunta de padrão. Você já teve algum paciente que se suicidou? E eu imagino que sim, pelo tempo que você tem e tal, de carreira e tudo. E aí eu queria te perguntar o seguinte: você sabia que ele ia se suicidar? Dá pra ver que o cara vai se suicidar? Então, primeiro é sempre bom dar uma contextualizada, né? Suicídio, 90% ocorre num contexto de problema de saúde mental, e depressão é o líder dessa história. E é função do psiquiatra avaliar risco. Toda pessoa que entra no meu consultório faz 100%, avaliar se tem risco de suicídio. Então, quem está deprimido, você faz as perguntas objetivas, né? Ou quem tem outras patologias também. Você pensa, a vida te faz sentido? Você pensa em se matar? Então a pessoa começa a falar, não faz sentido, estou cansado disso aqui e tal. E vai num crescente até que ela fala, não, eu quero me matar, não aguento mais. E aí o próximo passo eu faço planos, e aí você vê o nível de articulação dos planos. E aí você pergunta os planos. Pergunta e a pessoa como fala. Como é que é o teu plano? E às vezes você fala, isso aí não vai dar certo. Você quer se matar mesmo? Fala, é assim, ó, você tem que se matar. Não que você fale como é que deve ser. Esse remédio não. Mas você tem que dar esse muita outro gente remédio. fala, você tem um plano aí que isso é muito perigoso, porque a chance de você ficar acamado o resto da vida e tal. Fala, aí você discute valores, religiosidade, nesse momento que a pessoa está vivendo isso. E aí, então, do ponto de vista de risco, né, e é o cara que acabou de tentar, né? Então tem tentativa de suicídio, é o mais proximal do suicídio, né? Porque o suicídio aí depois já foi, né? E aí você está avaliando o risco o tempo inteiro. Então é função do psiquiatra avaliar e daí dar a conduta. O risco é esse. Precisa ter alguém junto o tempo inteiro, precisa internar, precisa tomar cuidado, ter algumas medidas para não ter medicação, a pessoa está querendo tomar a medicação e se intoxicar, ou chegou a tomar uma vez, não pode ter medicação perto. Tal. Então tem várias condutas que você tem que ter frente a essa história. O Nato, o que você está perguntando é, você sabia que a pessoa ia se suicidar? A gente trabalha com o risco e muitas vezes acontece de um paciente teu que não vai a 6 meses ou alguma coisa desse tipo. Suicídio é bem multicausal, é complexo, assim, tem casos diferentes. O que eu nunca consegui entender é por que o cara escolhe uma maneira dolorosa de se suicidar, sabe? Você fala assim, porra, se tomar não sei quantos remédios, dormir e morrer é uma coisa. A outra coisa é cortar os pulsos. É uma coisa violenta. Né? Você fala assim, cara, você não quer só morrer, né? Você quer recurso simbolizar para o mundo inteiro que você estava num grau de sofrimento que até isso é melhor, né? Do que... Sim. Mas você não respondeu no final. Você alguma vez viu que o cara ia se suicidar e não tinha como
Quando eu vejo, o recurso é a internação. Né? Porque é o lugar que a pessoa vai ficar mais protegida e dentro da internação ela fica com uma pessoa 24 horas por dia. Mas você direciona por fora ou a pessoa por consciência tem que se internar? Você pode impor? As duas coisas, lógico. Você pode impor isso e falar assim, eu te mando lá e você não tem saída. É risco de vida. Então, assim, espera só um minutinho aqui que eu vou chamar minha secretária pra você assinar um documento aí, galera, camisa de força e tal. Entre o BOP e fala, vou levar você. Não, tem enfermeiros mesmo, que são especializados e tal. Quando você faz? Eu tô na consulta com você, você fala, eu vou ter que te internar. Fala, vai o cacete que você vai, eu levanto e vou embora. Aí varia, né? Você discute, convence. Você já brigou com o paciente? Brigar não, porque brigar, aí você não parece. Não, mas você tem confrontos, né? Mas aí você está trabalhando mesmo, né? Eu não estou batendo boca porque eu me descontrolei. Eu estou focado no enfrentamento específico do indivíduo que está ali em risco e você entende a patologia dele, né? Então você conversa entendendo onde a pessoa está e como ela está falando e tal. Então, sim, se interna de uma forma coercitiva. Risco de vida ou risco para as outras pessoas, né? Alguém que está muito violento, você faz isso, sim. Só que é uma medida, agora na psiquiatria, rara, né? Porque grande maioria, 95% das pessoas, mais até, você trata fora do hospital. E hospital bom, né? Você interna na hora certa, você fica pouco tempo, né? Vai lá, acerta ali e já tem alta e se cuida fora e tal. Mas tem que saber usar, não é uma coisa que tem que ficar, é um horror e tal. Tem que...